Alô, pessoal do nono ano. Como eu falei para vocês, eu iria gravar um vídeo referente a analisarmos, né, algumas questões importantes do assunto de vocês para o simulado. E aqui nesse vídeo eu vou trazer o término do assunto e falando algumas características gerais, bem gerais mesmo, sobre o assunto, tá certo? Então eu espero que eu possa ajudar vocês a partir desse vídeo, vocês possam estudar através dele, tá certo? Espero que eu não possa trazer muita dificuldade. Vou abrir aqui o slide só para colocar aqui num tópico, mas vocês peguem um livro e vão acompanhando pelo livro de vocês, tá certo? Que o slide que eu mandei para vocês é só um pequeno reforço para vocês, tá certo? Mas o importante mesmo é vocês acompanhar pelo livro, fazer anotações pelo livro, tá? Porque as questões que foram elaboradas é justamente do assunto que vocês estão estudando. Então, a leitura do livro é importante, tá certo? Para vocês conseguirem analisar bem as questões. Então, pessoal, a gente parou aqui na página 235, população, envelhecimento e qualidade de vida, ok? Então, sobre a questão da população, a população do Japão convive com uma das melhores qualidades de vida do planeta, né? Baixas taxas de mortalidade, quase inexistente de analfabetismo, poucas ocorrências de doença características de países com baixa infraestrutura em saúde. Então a gente analisa aqui algumas qualidades extremamente positivas do Japão, como por exemplo a qualidade de vida, né? Ela tem a melhor qualidade de vida do planeta, tá? Justamente pela baixa da taxa de mortalidade, né? Quase a inexistência do analfabetismo, né? Um país que investe de uma forma pesada na educação da sua população, né? Então é quase inexistente, ou seja, quase todas as pessoas do Japão sabem ler, sabem escrever, têm uma educação bem madura, né? Então eles eles investem muito na educação japonesa, tá? Então é muito grande o investimento. A gente vê também poucas ocorrências de doença, né, que é bem baixa no país, porque eles investem também na questão da infraestrutura na saúde, tá? Então a saúde no Japão também é muito boa, visto que é um país que preza o cuidado, né, preza o bem-estar, como a gente viu sobre a questão da água, que eles preferem a água encanada pelo fato dela ser mais saudável, mais higiênica e tudo mais. Então a gente vê que eles prezam muito a saúde, eles prezam o cuidado, né? Então tanto a saúde como a educação nesse país é extremamente grande e eles prezam muito sobre isso, certo? Tá bom? A educação do país é bastante rígida, desde a Revolução do Meiji, que a gente ainda vai ver sobre essa revolução, que foi no século XIX, tá bom? Então, desde essa época, a educação ela é bem rígida, né, por causa dessa revolução do século XIX, ok? Que foi uma nova família que entrou em discordância com o antigo poder, enfim, a gente vai ver aí um pouco mais sobre isso. Entretanto, um grave problema vem acometendo o Japão. A sua população está envelhecida, o que traz consequências graves como a diminuição da força de trabalho e do consumo. Professor, mas o que isso significa, pessoal? A grande quantidade da população japonesa é idosos, né? São idosos. E os jovens, querendo ou não, jovens e adultos, eles são importantes para mão de obra, eles são importantes para fazer esses trabalhos que muitas vezes os senhores de idade não têm condições de fazer. Então a gente vê aqui a diminuição da força de trabalho e do consumo, porque não está tendo pessoas para trabalhar, adultos para trabalhar e jovens para trabalhar também, né? Então a maioria, a esmagadora maioria dos japoneses são pessoas idosas e a gente vai ver isso mais daqui a pouco, tá?
Os dados de 2015 vai indicar que a expectativa de vida dos japoneses chega de 84,7 anos, sendo as mulheres vivendo em média 86 anos e meio, né, e os homens 79,7 anos. Então vejam aqui que a expectativa de vida é muito grande, tá? É muito grande, como aí vocês vão ver na tabela na página 236, pegando aqui uma pirâmide de 1950 a 2050. Observem que a taxa de pessoas com mais de 90 anos, a taxa de pessoas com mais de 90 anos eram cerca de 4,9%, né? E aqueles com idade além dos seus 40 a seus 50 anos por aí, era cerca de 59,7%, e aqueles que têm na sua faixa de 15 anos era de 35%. Mas se a gente for olhar lá em 2050, quando a gente chegar em 2050, é estimado, gente, que a população jovem, né, aquela população com cerca de 5 a 15 anos, vai ser de 10%. Então veja que a tendência de idosos é subir, né, nesse país. Então vai ficar cerca de 10%. Então a taxa ela vai ficar extremamente baixa para as pessoas com as pessoas com a sua população jovem, né? E isso vai trazer malefícios para esse país justamente por causa disso. Ah, professor, mas o senhor está dizendo que isso é ruim, porque as pessoas demoram a morrer. Não, mas a questão aqui que o Japão está colocando como malefício é que infelizmente não está tendo essa questão do trabalho, né, que é a força do trabalho. E que os jovens e os adultos, eles são aqueles que trabalham justamente com isso, tá certo? Página 237. Gente, eu tô correndo, tô falando assim apressado para não deixar o tempo muito longo para vocês. Eu espero que vocês consigam identificar algumas características aqui, tá bom? Mas eu tô falando aqui bem rápido para não ficar longo. Página 237, as cidades globais e a urbanização. A maioria da população japonesa se aglomera nas grandes cidades. Então, os japoneses geralmente eles saem das cidades que eles estão. Caso eles queiram sair, vai para as grandes cidades, principalmente as que são localizadas nas planícies litorâneas do Pacífico, onde estão as principais áreas de desenvolvimento econômico, como a gente, por exemplo, vai encontrar as cidades de Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, né, onde juntas formam uma das maiores metrópoles do Oriente. Se vocês observarem aqui no mapa Japão, densidade demográfica, observem essa questão aqui. Vocês vão analisar que onde se encontra aglomerações de mais, por exemplo, de 5 milhões é na cidade aqui de Tóquio, né? Então, é nessa cidade onde a gente vai encontrar a maior aglomeração de pessoas, tá? Em Tóquio, a gente vai encontrar aqui em Kyoto, em Kobe, né? Perdão, em Kobe, em Kyoto também, certo? Então, essas cidades elas são onde encontra-se mais aglomerações, onde alguns cidadãos saem de sua cidade para estar nesses locais que tem um sistema econômico muito alto, né? São as principais áreas de desenvolvimento econômico do país. Então, por isso que 70% da população concentrada em Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe, elas formam essa grande metrópole, justamente que as pessoas vão para esse local, ok? Então, a partir disso a gente tem essa densidade demográfica, ok? Diante disso, gente, observamos aqui embaixo uma das características da população japonesa, que é a sua irregular distribuição do território, onde a maioria concentra-se nos planaltos e nas planícies, apresentando uma das mais elevadas densidades demográficas do mundo, justamente por essa irregularidade no território,
onde a gente tem, por exemplo, os planaltos e as planícies. Isso vai mostrar uma característica extremamente importante do Japão em um título, que é um dos países com mais elevadas densidades demográficas no mundo, tá? A questão também, gente, essa questão da densidade demográfica, ela tá ligada a, por exemplo, essa concentração de pessoas em um local, né? Por exemplo, a gente vê que as pessoas elas estavam saindo de outras regiões para se concentrar em um só lugar, como por exemplo, as pessoas saem para se concentrar em Tóquio, em Kyoto, perdão, em Osaka e em Kobe. Então as pessoas saem de sua região para se estabelecer ou para ir para essas regiões com maior desenvolvimento econômico, beleza? A gente vai ver aqui na página 238 também a pecuária, pesca e hábitos alimentares. A gente vai ver aqui que grande parte da população agrícola no Japão se destina à alimentação da população. Então, a sua alimentação ela vai destinar às pessoas que elas vão se destinar àquelas pessoas ou os habitantes do seu próprio país. Tá? Então, elas destinam a sua alimentação ao seu próprio povo. O arroz é a base da alimentação japonesa, que também é feita por hortaliças, frutas, trigo, batata e cevada. Então, o arroz é uma base da alimentação japonesa, é uma alimentação extremamente conhecida, como eu falei até para vocês sobre a questão do bolo de arroz, né, o bolinho de arroz, e que para eles é uma alimentação muito boa e extremamente importante. Nas alimentações impostas pelo relevo fazem com que o rebanho bovino japonês ele seja pequeno. Justamente, pessoal, pela essa limitação do relevo que a gente viu que é caracterizado por montanhas, né, e tal, e dificulta a agricultura do Japão, dificulta algumas vegetações e tal. E por isso que a criação de animais, no caso de bois, ela é extremamente baixa, no caso é pequena, por esse fato de ter esse relevo com essas limitações, tá? Observa-se que são mais ou menos 4,5 milhões de cabeças, tá? Então é baixo, é bem baixo a criação de bois no Japão. Já os rebanhos de aves e suínos que necessitam de menos espaço, eles são maiores, tá? A criação tanto de aves como de suínos, na questão de porcos, é bem alta, tá? Então é bem grande essa questão da criação desses animais, né? Então os japoneses eles compensam a ausência da carne vermelha, no caso da carne dos bois, né? Com uma farta quantidade de peixes e frutos do mar. Então eles compensam a falta de carne vermelha por essas pela carne do peixe, no caso, né? Alguns dizem que peixe não é carne, mas tudo bem. Então eles trocam a carne vermelha pelo peixes e os frutos do mar, né? Por isso que a gente vê muito essa questão no Japão de peixe, de algas marinhas e tal, né? Então a nação é a quarta colocada em produção da pesca no mundo, né? Então ele caracteriza muito bem sobre essa questão da pesca. É uma forte influência no país, como a gente viu o sushi, que é um forte exemplo na culinária japonesa, né? Que tem uma influência muito grande e é uma tradição japonesa e está por todos os lugares do mundo, né? Em qualquer lugar que você for em cidades grandes, você vai ver que vai ter um restaurante japonês, né? Servindo algumas culinárias. Então a dieta do Japão é considerada uma das mais saudáveis do mundo, o que torna a população afastada de risco de algumas doenças degenerativas, como as cardiovasculares e as cancerígenas. Então a alimentação japonesa é saudável justamente por eles se alimentarem de peixes, de aves e frutos do mar, enfim. Então eles têm essa restrição alimentar nessa questão
de não comerem tanta carne vermelha pelo fato do próprio país não ter muitas cabeças, né, de gado, por exemplo. Então, isso, né, traz com que a dieta japonesa ela seja saudável, tá? Afastada de riscos degenerativos, como, por exemplo, alguns alimentos cancerígenos, como a gente tem, por exemplo, o miojo, né, que a gente tem. O miojo, a gente tem... Algumas pessoas dizem que o sazon também ele é cancerígeno, enfim, algumas doenças e alguns temperos brasileiros, desculpem, alguns temperos brasileiros e alguns alimentos eles são cancerígenos e que causam problemas de saúde na questão cancerígenas, por exemplo. Mas no Japão eles têm uma alimentação e uma dieta bem saudável, tá certo? Na página 239 a gente vai ver aqui a era e a revolução, a era Meiji e a revolução japonesa. Tá? Aqui a gente vai ver que durante milênios o Japão sofreu uma fragmentação político-espacial, desculpem, atroz, imposta pelo regime Shogunato Kamakura, tá? Que era, por exemplo, muito parecida com o feudalismo europeu. Então, acredito que vocês tenham estudado o feudalismo. Então, se vocês estudarem, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem esse tipo de governo, esse tipo de regime que o Japão estava vivendo nessa época e que tinha um certo problema em relação a isso, tá? Nesse governo, a nação manteve sua economia fechada para o mundo, tá? Então, os produtos que eles faziam no seu próprio país, as armas que eles tinham no seu país, a cultura que eles tinham no seu país era restrita somente a eles, tá? Eles não tinham essa relação com outros governos, né? Na questão da economia do país, né, que era fechada para todos os outros. A gente vê que isso só foi rompido no século XIX, quando chegou ao poder a dinastia Meiji, né, com a ajuda do imperialismo estadunidense. Então, graças ao imperialismo dos Estados Unidos, eles conseguiram, a dinastia Meiji conseguiu entrar no poder, né, e isso fez com que o Japão começasse a abrir a sua economia com os outros países, né, por causa de algumas questões. Por exemplo, a gente vai ver que em 1868 a 1912 foi vigorado, né, profundas reformas políticas e econômicas que progressivamente, tá, então foi uma questão aos poucos, fizeram com que o Japão passasse de um país agrário para uma das maiores potências industriais, gente, do mundo, tá certo? Então, gente, isso significa que o país ele saiu dessa questão agrária, ou seja, ele saiu dessa agricultura que o país produzia, lembrando lá, na época do feudalismo, né, existia essa questão da agricultura e tudo mais, essa questão, porque não tinha essa revolução industrial e tudo mais, mas a partir disso, o Japão ele começou a se adequar a essas revoluções, né, no caso nessas potências industriais no mundo. Então, perdão, gente, o país saiu dessa questão agrária, né, onde eles visavam a agricultura e passaram a ser uma das maiores potências industriais do mundo. Então eles começaram a investir nas tecnologias, nessas tecnologias industriais, né, e eles se tornaram uma das maiores potências industriais no mundo, tá? Extremamente conhecido. Conhecemos o desenvolvimento do Japão. Não é à toa, por exemplo, que esse país é um dos mais conhecidos nessa questão tecnológica, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa no Japão, né? O seu avanço, o seu extremo avanço nesse ramo de tecnologia, ok?
Então, o primeiro passo não foi de ordem econômica num país, mas sim política. Né? Em troca, por exemplo, dos estimados serviços prestados pelos Estados Unidos para destruir o poder dos shoguns. Tá? Então, a família na dinastia Meiji, eles queriam os serviços dos Estados Unidos, né, para acabar com esse poder dos shoguns e seus samurais. E os Meijis, eles abriam os portos japoneses, até então fechados para o Oriente. Então, a partir disso, o Ocidente, desculpem, era fechado para o Ocidente. Então, a partir disso, eles começaram a abrir os seus portos, né? A partir disso, eles abriram os seus portos para que começasse a fluir a economia no país, né? Na questão do comércio, do livre comércio, na relação do Japão com outros países, como por exemplo aqui estava sendo feito com os Estados Unidos e tudo mais. Tá? Então eles começaram aqui a não ter uma economia mais fechada, mas agora mais aberta, né? Tendo relações aí bem fortes com os Estados Unidos, né? Então os imperadores da dinastia Meiji implantaram também medidas práticas para industrializar e modernizar o país, né? Então eles começaram a ter aqui algumas medidas, eles implantaram, né, práticas para industrializar e modernizar o país. Que práticas foram essas? A gente vai ver a construção de uma ampla rede de infraestrutura. Desculpa, gente. Vamos ver a construção de uma ampla rede de infraestrutura, incluindo a questão de portos e ferrovias. Tá? Então isso ia ajudar aos Estados Unidos a começar a implantar essas indústrias, né? E essa modernização no país. A gente vai ver também um investimento na construção de indústrias, né? Então o país iria investir na construção dessas indústrias, trazendo uma produção mais acelerada no país, né? Mais rápida e mais adequada e mais desenvolvida. Né? A gente vai ver também investimentos em áreas sociais e estruturas como saúde, educação, e principalmente, né, na educação. A gente vê aí na página 240 que os Estados Unidos eles investiam pesadamente em saúde e educação, como eu já tinha falado antigamente. Tá certo? Com isso, a gente pode ir na página 241, tá? Essa outra parte aqui eu vou deixar de lado, que é o primeiro parágrafo da página 240. Então, a página 241, o milagre econômico japonês, a gente vê que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele teve seu território praticamente destruído pelos bombardeiros aliados, né? Vocês lembram dos problemas que o Japão sofreu em relação aos bombardeiros que foi destruído em Hiroshima e Nagasaki, né? Que foram bombardeados pela bomba atômica, e teve grandes prejuízos em relação a isso, né? Além de ter perdido os territórios ocupados durante esse conflito, né? Além da perca do território, a gente vê, além da explosão de bombardeiros, a gente vê que territórios foram tomados, né, do Japão, e isso foi extremamente ruim para esse país, né? Então o país passou por uma desgraça só. A derrota que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial foi devastadora na questão territorial, né, para eles. E apesar disso, a nação japonesa tem hoje uma das maiores economias do planeta. Apesar da derrota, apesar deles sofrerem economicamente e na questão do território, eles ainda continuam sendo um dos países com a economia mais desenvolvida no mundo, tá? Assim também como a Alemanha é. Então são países que saíram perdedores, mas ao mesmo tempo não, né? Porque hoje eles têm uma economia bastante sólida,
né, com economia forte. Então eles não foram prejudicados, mesmo passando por uma derrota na guerra. Tá? Mesmo com todos os conflitos, eles têm uma boa economia. Então a retomada rumo ao desenvolvimento pode ser explicada pelos seguintes fatores. Né? A gente vai ver aqui como eles conseguiram se erguer novamente. Né? Então, alguns fatores são presentes, como, por exemplo, a chegada da Guerra Fria ao Oriente do continente asiático, com a adoção do socialismo pela China e a Revolução de 1949. Isso fez com que os Estados Unidos investissem grandes volumes de capital na reconstrução japonesa. Então, graças aos Estados Unidos, olha aí que coisa, né? Então, graças aos Estados Unidos, com a influência capital que o país, no caso dos Estados Unidos, ele ofereceu ao Japão, o Japão começou ali uma reconstrução, né? Começou ali a se reerguer. E essa ajuda, ela foi denominada Plano Colombo, tá? Pelo fato dos Estados Unidos ajudar o Japão na sua reconstrução, né? A partir do capital, dos volumes de capital que ajudaram na reconstrução japonesa, tá? A gente vê também a proibição do funcionamento das indústrias bélicas japonesas e a canalização dos capitais dessa área para setores mais produtivos. Então, aqui a gente vai ver a proibição em indústrias bélicas, mas em contraste disso, ou diferentemente, desculpem, a cabeça está doendo. Além deles investirem em suas indústrias bélicas, eles investiram em seus setores de produção, tá? Como, por exemplo, a produção de bens de alta tecnologia. Então, eles investiram em educação, eles investiram em tecnologia, eles investiram em saúde. E isso fez com que o país ele pudesse começar a se reerguer novamente como uma grande potência, né? Começasse a se reerguer novamente como um país com uma boa economia. E não à toa que ele se tornou um dos países economicamente mais reconhecidos no mundo. Ok, gente, encerrando essa parte para não... Tá? Então, encerrando essa parte para mim não me alongar tanto, a gente vai passar para os tigres asiáticos, tá bom? Na página 245. Então a gente vai ver aqui os tigres asiáticos, tá? A gente vai ver quem são os tigres asiáticos, qual a importância dele e por que ele foi formado, tá bom? Então é importante a gente entender isso e algumas características aqui presentes, tá? Então a gente vai ver que o crescimento da China e o aumento da influência da União Soviética no Sudeste Asiático forçaram os Estados Unidos a intervirem politicamente através do Plano Colombo. Tá? A gente viu o que foi o Plano Colombo, que foi os Estados Unidos ali fornecendo capital para a reconstrução, né, de países ali que foram extremamente prejudicados pelos fortes bombardeiros, né, do próprio país, os Estados Unidos no caso. Então, pelo qual foi criado um cordão sanitário para impedir a expansão do capitalismo por toda a região. Então, os Estados Unidos ele queria impedir com que o socialismo ele se expandisse, porque só podia se expandir o capitalismo, que era uma rede econômica para eles, que era a melhor, né, e a mais adequada que deveria ser, e o socialismo ele não deveria se espalhar de forma alguma, porque ele era o mal. Era assim que pensava aqueles que tinham como base econômica o capitalismo, né? Então, eles queriam impedir, a partir desse Plano Colombo,
a expansão do socialismo. Então esse plano foi uma fonte de capital que proporcionou o desenvolvimento de um grupo de países dissidentes ou cortejados pelo bloco socialista. Então, a partir desses fortes investimentos que foram fornecidos pelos Estados Unidos, a esses países cortejados pelo bloco socialista, ou seja, o bloco socialista, eles queriam tomar de posse desses países que estavam sendo investidos pelo lado capitalista, que eram os Estados Unidos. Né? Então, a partir do final da década de 1970, passaram a apresentar um crescimento assombroso. Tá? Esses países que estavam sendo ajudados pelos Estados Unidos estavam passando por uma transformação econômica muito grande, a ponto de serem denominados de tigres asiáticos, em referência ao animal que nas culturas regionais é um símbolo de força e de sabedoria. Né? Pela questão da força, pela questão da forte sabedoria que esse animal tem, o tigre, né? É um animal temido, é um animal extremamente forte e sábio. Né? Então, por essas características, esses países tiveram esse nome de tigres asiáticos. Então, a primeira leva a atingir um acelerado crescimento econômico foi Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Norte. Prestem atenção aqui, gente. Então, esses países foram os precursores a atingir um acelerado crescimento econômico, tá certo? Que assim foram esses países que eu disse. Então, eles foram precursores, tá? Foi a primeira leva, tá? Então, por exemplo, se na questão cair referente a esses países, entendam que essa é a primeira leva. Tá? Então foram os primeiros países a ter essa economia e esse crescimento extremamente acelerado. Tá? Outro grupo que passou a apresentar um crescimento econômico semelhante, né, foi a Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas, mas eles não tiveram um crescimento tão grande, um pico de crescimento tão grande quanto Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Beleza? A gente vê também que a principal característica dos tigres asiáticos, dos novos tigres, é o extensivo recebimento de investimentos estrangeiros. Né? Então, eles recebiam dinheiro de fora do seu país. Né? A gente vê aqui que os Estados Unidos foi um forte influenciador nisso. Né? E ajudou a esses países a serem grandes potências, né? São países com grande potência. Então, pessoal, a partir da página 246, a gente vai ver características específicas sobre a formação de cada país da primeira leva que alcançou um grande desenvolvimento econômico, tá? A gente vê aqui a Taiwan, né? Algumas características muito importantes. É bom que vocês dêem uma olhadinha sobre esse país, tá? Na verdade, sobre todos, né? Mas dê uma olhadinha sobre esse país, onde, por exemplo, durante a Guerra Fria, chegou bem próximo de um conflito nuclear. Então, é uma informação, né, que a gente tem. Ele chegou perto a ter esse conflito nuclear. Isso porque a China comunista, na época, nunca reconheceu a legitimidade de Taiwan. Nunca reconheceu a legitimidade de Taiwan, nem escondeu seu desejo de reincorporar a ilha ao seu território. Então era um desejo da China que eles tinham e que eles não tinham vergonha de dizer que queriam o território de Taiwan. Só que essa cidade, Taiwan, né, esse país, Taiwan, eles lutaram fortemente, né, quase chegaram a um conflito nuclear para estabelecer ali a questão territorial deles, né, mostrando que eles são uma grande potência. Hong Kong também, a gente vê a sua vitória em cima dos ingleses e tudo mais. A gente vê que foi um país também que recebeu forte influência dos Estados Unidos. A Coreia do Sul
em contradição à Coreia do Norte, onde eles tiveram ali seus conflitos e isso separou a Coreia do Sul com a Coreia do Norte e tudo mais. Singapura também, onde teve ali uma ajuda financeira do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, todos tiveram, mas é uma característica aqui bem presente também de Singapura, tá bom? Ok, gente, então assim, isso é uma questão por cima sobre o assunto, tá? Eu não sei se deu para ajudar muito vocês, tá? Mas infelizmente a gente não tem muito tempo, né? Eu não tenho muito tempo porque eu tenho algumas coisas para resolver também. Mas uma coisa que vai ajudar vocês, e eu aconselho que vocês façam, ou se não, dê uma estudada, não sei. Essas atividades da questão 253, tá? 253 a 255 são 8 questãozinhas, tá? Bem fáceis de responder. E se vocês quiserem dar uma olhada, peguem as questões mais pequenas, não precisa ser todas. Peguem as questões mais pequenas e respondam, tá? Porque às vezes eu peguei algumas questões aqui dessa atividade. Não sei. É só uma dica, tá bom? Então, se vocês fizerem algumas questões dessa atividade, eu acho que vocês vão se dar bem, tá? Olhem aí, prestem atenção. 252 a 255. 252 a 255. Façam algumas dessas atividades, dessas questões aí. Acho que vocês vão se dar bem, tá certo? Desculpem por não ter passado o assunto tão bem, eu tô com a cabeça muito cheia, mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho, tá bom? É isso aí, pessoal.